dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Bora para a palavra de Deus, consagra aí o seu dia na presença do Senhor, em nome de Jesus, porque diante de cada situação, Deus tem vitória, Deus tem direção para a nossa vida. Em nome de Jesus. Presta bem atenção. João, capítulo 3, versículo 3 até o 8. Eu vou pular aqui, tá? Vou ler o 3, 7 e 8. E depois João 14, versículo 1 até o versículo 1 até o versículo 3. E depois Filipenses 3, versículo 20. Hebreus 13, versículo 14 e 15. E 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Perdão, 5,16, tá bom? Vamos lá? Jesus respondeu declarando, em verdade, te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Presta bem atenção. O Nicodemos vai lá conversar com Jesus. Ele vai até de noite lá conversar com Jesus e tal, aquela coisa toda. Irmãos, presta bem atenção. Ele vai conversar com Jesus, Jesus fala o que tem que ser feito para ver o reino de Deus. E agora o que eu preciso entender? Jesus respondeu declarando, em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não te surpreenda pelo fato, versículo 7, tá? Pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Irmão, presta bem atenção. Nós recebemos Jesus como nosso Salvador, aceitamos Jesus como nosso Salvador, recebemos Ele como nosso Salvador, e nós tomamos a atitude de nascer de novo. Presta bem atenção, nós tomamos a atitude de nascer de novo. O que eu preciso entender? O que você precisa entender? Que todo dia nós precisamos renunciar às atitudes do velho homem, às atitudes que nos prende nessa terra, entendeu? Então, nascer de novo para ver o reino de Deus. Aí ele fala assim, ó, o que eu quero trazer para nós está bem aqui no versículo 8. Ó. O vento sopra onde quer, e você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. A nossa vida está na mão de Deus. Nós nascemos de novo, graças a Jesus. Recebemos Jesus, tomamos a atitude de fé, declarando de maneira pública a nossa fé. Então, o que eu preciso entender? A nossa vida está na mão de Deus. Ele fala o quê? O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Às vezes, meteorologicamente, né, os aparelhos de meteorologia vai falar, tá vindo uma tempestade de tal lugar para tal lugar. Então eles sabem que tá vindo um vento de um lugar e tá se posicionando para outro. Aí no meio do caminho o vento, a tempestade mudou e foi para tal lugar. É uma suposição, pode acontecer de vir para aquele lugar, porque tem lá o aparelho que mede, mas no meio do caminho muda. O que ele está falando para mim e para você? A nossa vida está nas mãos de Jesus. Então, diante de cada situação, o que ele vai me ensinando? O que ele vai te ensinando? Se desprende cada vez mais das coisas que estão aqui. O vento sopra onde quer, você escuta o som, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meu irmão, a gente precisa entender que Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida. E nós queremos viver essas coisas novas de Deus, mas ele precisa. Nós precisamos receber o cuidado que Deus tem diante de cada situação. Nós precisamos receber a manifestação de Deus diante de cada situação, viver o cuidado do Senhor. Por quê?
Se Deus quiser nos levar para outro lugar, Ele nos leva. Se Deus quiser nos conduzir para outro lugar, então o que nós precisamos entender? Não se prenda a coisas, não se prenda a nada. Você não é árvore. Está entendendo? Você não é árvore. A árvore nasceu, plantou ela ali, criou raiz, ela vai ficar ali. Eu não sou árvore. Você não é árvore. Deixa Deus conduzir as coisas. Olha só. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós, portanto, vou preparar para vós lugar. E quando eu for e tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejai vós também. Irmão, você está entendendo? O que Jesus prometeu? Ó, eu vou preparar um lugar para vocês e eu volto para buscar. Aí eu fico preocupado com o que vai acontecer aqui. Eu fico preso em valores. Eu fico preso valores de maneira financeira, é esse valor que eu quero dizer. Eu fiquei preso em coisas. Ah, mas toma essa atitude aí, que Deus está conduzindo as coisas, fique em paz. Irmão, não apavora, não. Não fica apavorado, não. Deus está conduzindo cada situação na nossa vida. Agora, você vai apavorar? Eu vou apavorar? Nós não somos nascidos de Deus? Nós não reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador? Então entenda que Ele está conduzindo as coisas. O que Ele falou? Que Ele volta para nos buscar. Se Ele volta para nos buscar, é porque aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar, mas nós estamos vivendo aqui, estamos? Eu vou fazer as coisas de qualquer jeito com as pessoas, porque eu vou morrer e vai ficar tudo aí? Não, não vou fazer, mas eu preciso me desprender. O que Deus está trazendo para nós? Se desprenda das coisas. O que Ele falou? Ó, o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, nascido do Espírito. Então, irmão, entenda. Aí ele fala assim, ó, não permitais que o vosso coração se preocupe, crede em Deus, crede também em mim. O que ele está falando para mim? Fique em paz, querido, diante de cada situação. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos lares. Então entenda, Deus está trabalhando, Deus está cuidando da nossa vida. Não se apavora, não. Diante de cada situação, entenda, creia na graça, na bondade, na misericórdia de Deus. O Senhor é conosco, está cuidando das situações, das condições. Agora, surgiu uma situação, eu vou me apavorar? Não, minha pátria não é aqui, vai ficar tudo aqui. Aproveita a vida com que você tem aqui, seja feliz da maneira que Deus deu direção. Ó, presta, vamos continuar aqui, senão vai entrar muito na palavra humana aqui. Ó, aí ele falou que vai preparar um lugar, né? Filipenses 3:20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, donde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmão, é isso que nós estamos aguardando, o Senhor Jesus. Mas se eu ficar me prendendo em coisas, eu não vou viver o vento do Espírito da minha vida. Eu não vou ser que nem o vento. Eu vou ser que nem árvore. Tá lá, criou raiz e pronto, e não muda, não muda o pensamento, não muda, tá ali presa. Não, vamos ser, a nossa cidadania não é aqui. Isso quer dizer o quê? Quando vai para uma cidade, presta bem atenção, um outro estado, você vai lá para um outro estado, aí a gente conhece um monte de gente, né? Aí o jeito de viver é diferente, a gente não fica lá, não, eu não faço isso não, eu não como isso não, eu não quero isso não, eu não durmo nessa cama não, eu não faço, não, a gente não vai lá você sabe que aquilo é passageiro, né? O costume de um é diferente do costume de outro, um vive de um jeito, outro vive do outro, e tem lá a união, né, pela familiar e tal, mas a gente não fica ali resmungando. Ah, não, eu vou te pôr aqui, fulano, não tem problema não. Aí nós fica lá e conversa e tal, aí daqui a pouco não fica se chateando, não fica querendo colocar os nossos
as nossas regras, os nossos jeitos de viver. Não, nada que vai ferir a nossa comunhão com Deus, tá? Isso daí a gente vai levar para qualquer lugar. Mas fora isso, as outras coisas, a gente não está importando com isso, importando com aquilo. Por quê? Não é a nossa pátria. Aqui não é a nossa pátria. Nós aguardamos o nosso Senhor. Versículo Hebreus, ó, o 13 e o 14. Perdão, Hebreus 13, versículo 14 e 15. Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Olha, não tem nenhuma cidade permanente aqui, fixa. Isso quer dizer o quê? Ó, se Deus quiser levar eu para lá, mudar uma coisa, mudar outra, Ele vai nos preparar. Glorifica a Deus aí. Sendo assim, por intermédio dele, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Glorifica a Deus por isso. Glorifica Jesus pela situação X, Y. Por quê? Porque nós vamos prestar o nosso louvor a Deus. Por quê? Porque essa não é a nossa terra, essa não é a nossa cidade. Não fica se importando com, eu estou importando com isso, estou importando com aquilo. Irmão, é claro que você está aqui nessa terra, você tem que viver nessa terra. Nós estamos aqui. Mas eu preciso me desprender e me soltar das coisas para viver as grandezas de Deus. Se eu ficar preso em alguma coisa, em alguma atitude, em alguma situação, eu não consigo viver as grandezas de Deus. Então, ó, desprende disso daí e viva as grandezas e a misericórdia de Deus. Olha só, presta atenção aqui, finaliza aqui no Tessalonicenses. Ó, o 1 Tessalonicenses 5,16. Conservai permanentemente a vossa alegria. Se alegra, querido. Ó, orai constantemente. Orai constantemente. Seja alegre em todas as situações. A nossa alegria não está pautada no que nós estamos vivendo. A nossa alegria está em Jesus, que é o nosso Salvador. Olha só, orai constantemente, orai sem cessar, não para de orar, se fortalecer em Deus. Dai graça em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Irmão, a vontade de Deus em Cristo, tá? Não vai lá arrumar um pecado lá e falar que é a vontade de Deus e vamos glorificar e pronto. Tá? Não, não sai, não inventa moda, não. Não arruma brecha, não. Brecha contrária, né? Não arruma, não. O que ele falou? Essa é a vontade de Deus em Cristo. Nós estamos buscando a Deus? Nós estamos na presença do Senhor? Então as coisas vão acontecer segundo a direção de Deus. Ó, vai soprar o vento, vai me levar para um lado, vai me levar para o outro, e Deus está conduzindo as coisas, nós estamos orando, estamos clamando, Deus está dando direção. E Ele está ensinando para mim e para você, ó, desprende aí das coisas, filho, porque eu vou voltar para te buscar. Eu volto para buscar. Onde eu estiver, você vai estar, estarei vós. Onde eu estiver, vós estareis também. Não fique com o seu coração perturbado com uma coisa, com outra, não. O que ele falou? Glorifica a Deus com seus lábios. Glorifica a Deus diante de cada situação, em nome de Jesus, e bora orar que Deus é fiel. Senhor Deus querido, Deus maravilhoso. Papai, nós queremos te louvar pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor, e a tua presença. Papai, cobre a nossa vida nessa hora com a tua unção, Senhor. Oh, Deus Pai, abençoa que a nossa mente, Deus, e as nossas atitudes possa ser cada vez mais próxima daquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nos guarda de ficarmos presos, meu Deus, nas situações, nas condições. Meu Deus, o Senhor falou que volta para nos buscar, e nós tomamos posse, Deus, dessa promessa, e sabemos que o Senhor volta. Deus, a gente não tem nada aqui nessa terra, mas a gente pensa que tem, Deus, a gente pensa que é nosso. Ô Senhor, a gente sabe que tudo que está aqui nessa terra, Deus, que nós possuímos por algum tempo, é tudo emprestado, Deus, a gente não vai levar nada, mas Deus,
Abre a nossa mente para entender isso de maneira clara. Abre o nosso entendimento para viver as grandezas que o Senhor tem diante de outras situações, Deus. Não nos permita ficar presos, fixos, amarrados em situações que o Senhor não tem para nós. E muitas vezes coisas que o Senhor quer que nós soltemos, nos desprendemos daquilo para que nós possamos viver a grandeza do Senhor. Papai, nós te louvamos pelo teu amor e a tua misericórdia revelado nessa palavra, Pai. Abençoa cada um que está comigo, Deus. Livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária. Cobre com o teu poder, Senhor, que nós possamos viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, nós possamos nos desprender, Deus, de tudo aquilo que atrapalha de nós vivermos os teus sonhos e projetos, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.